Bom dia, multiplicador! Nós vamos hoje falar de sucesso, nós vamos falar de coragem, nós vamos falar de sucesso sem vergonha. E eu estou com o autor desse livro, Everaldo Rodrigues. Ele tem, o treinamento Vendas Mais, já negociou com mais de 40 países e está me dando a honra de estar junto comigo aqui na mesa do nosso café com multiplicação de negócios. Everaldo, para quem ainda não te conhece, eu já tenho a honra de te conhecer, estive no palco contigo, mais de 300 pessoas em Caxias do Sul estiveram te conhecendo, mas Caxias do Sul e Farroupilha aí passa de 1 milhão de habitantes, né? Então tem muita gente ainda para te conhecer. Então, Miriane, boa tarde à audiência aqui do Café com Multiplicação de Negócios. Multiplicação de Negócios. E sim, a gente esteve no dia 19 de julho aqui em Caxias com o evento Vendas Mais, onde tivemos aí a capacidade lotada, tivemos o prazer de ter a Miriane junto no palco, junto conosco, fazendo o painel, falando sobre vendas também, um assunto que nunca fica velho, parece que está sempre atualizado. E olha que engraçado, pode passar tempo, pode as coisas se modernizarem, mas a gente continua precisando vender. Sempre precisando vender. E o que mais é interessante é que as coisas elas vão mudando, a forma, o jeito, porque o público se renova, o jeito, a forma, o entendimento, a comunicação. Aquilo que você fazia antigamente já não funciona mais hoje. Por quê? Porque era para aquele público. E hoje a gente tem um público, a gente já está aí com a geração dos milênios, com a geração Z, e já tem o próximo já. Então, a gente tem que, o tempo todo, nós estarmos melhorando a forma de vender, de comunicar, de impactar, da forma que realmente a gente vai conseguir passar o nosso conteúdo. Mas eu quero me apresentar, então, aqui para o teu público, para a tua audiência. Eu sou Everaldo Rodrigues, sou mentor de pessoas e negócios, e tive um período grande fora do Brasil, onde que vivi por quase 20 anos fora, na China, Estados Unidos, na Europa, em Hong Kong. A minha base de negócios era a China e o meu centro financeiro era Hong Kong, na qual aí tive a oportunidade de conhecer mais de 34 países, na qual viajei, fiz negócios. Então, se você perguntar, Everaldo, como é que faz lá na Rússia para fazer negócio? Posso te dizer. Como é que faz lá na Austrália? Também vou te dizer. Como é que faz na Etiópia? Vou te falar como é que era na Etiópia. Como é que faz aqui na América Central? Vou te falar. Então, por mais de 34 países, e não estou falando de estados, países na qual passei, fiz negócios e tudo era venda. Então, hoje eu me considero um especialista em vendas, no que eu falo, no que eu passo, e lógico que me atualizei desde lá então para cá. E quando eu voltei para o Brasil, que eu encerrei todas as minhas operações, em 2017, fiz minha transição de carreira e resolvi o que eu ia fazer, e aí realmente me debrucei no desenvolvimento pessoal. E em 2020, fiz o lançamento deste livro aqui, que é O Sucesso Sem Vergonha, que ele fala de você não ter vergonha do seu sucesso, porque nós, latinos, brasileiros aqui, nós temos a síndrome do vira-lata. A gente tem vergonha de falar do nosso sucesso, de celebrar das nossas conquistas. Que coisa. Como que fosse algo ruim de você falar que está indo bem, que você teve algo que você conquistou e está celebrando, porque alguém vai ficar com ciúmes ou inveja de você. E aí, pasme, que você não conta que você está bem, que você está indo bem, que você tem uma ideia ou está conquistando, porque você tem medo que, se você contar, a pessoa vai tirar a tua ideia, vai tirar aquilo de você. Como se ela tivesse um poder, como se você tivesse dado o poder para ela. Mas eu quero dizer para vocês aqui que isso é uma crença. Por quê? Então eu vou dizer ao contrário para você, Miriane. Agora você tem o poder de me deixar rico, de fazer eu ter mais conquistas, de eu vender mais. Aí você vai dizer, não, mas isso ela não vai conseguir. Ah, mas ela consegue me destruir, mas ela não consegue me alavancar. O que significa? É uma crença minha. Que se eu te contar ou não te contar, o que vai depender para acontecer é eu entrar em ação. É eu fazer. Então, se você vai contar a sua ideia para alguém, o que realmente vai fazer o resultado acontecer é você entrar em ação. Porque se você só contar a ideia, não vai acontecer nada.
E se você contar a ideia e você fazer, vai acontecer o que você vai fazer. Não é porque a pessoa ficou com ciúmes ou com inveja, ou que pode ter uma ideia similar ou qualquer outra coisa, que ela vai tirar de você. Porque quando a gente fala sobre isso, parece que a pessoa tirou a ideia de ti e você ficou vazia. Você ficou vazia e agora você não tem mais aquela ideia. A pessoa roubou a sua ideia. Como faz para roubar uma ideia e um pensamento? Não tem. Mas tem a capacidade da pessoa ter uma ideia e ela construir isso antes que você. E aí é mérito da pessoa que construiu antes que você. Porque nós, o tempo todo, nós estamos se espelhando, se inspirando ou copiando uma ideia ou alguma coisa. E é mérito daquele que faz primeiro. Você falou tudo. Eu tenho uma conhecida minha que falou uma vez assim que eu tava com esse medo que você falou, tá? Aí eu não tenha ideias perto de mim, que se eu achar legal eu vou executar. Eu falo isso. E eu me sentia culpada por isso, porque eu gosto de executar, eu executo. E aí um dia eu tava conversando com ela disse, Miriane, eu também tive ideia de ir pra Lua. Mas quem executou ir pra Lua não foi eu. Isso. Então muita gente pensou em ir pra Lua, mas quem executou ir pra Lua, ela usou esse exemplo comigo, que casa muito com isso que você tem falado para nós. Sobre a gente tem medo de contar as coisas boas que estão acontecendo, que alguém vai roubar a ideia, mas se a pessoa fez e executou, o mérito é dela. Isso. Porque quantas vezes você está pensando em fazer algo e você gostaria de trocar uma ideia, de ter uma opinião profissional sobre, e você retém, você mantém porque você diz, eu não posso contar, porque se eu contar, vão roubar a minha ideia. Vão colocar olho gordo, como se diz, né? Ou algo assim dessa coisa. Só que, na verdade, só não vai acontecer se você não ir não fazer. E mesmo se a pessoa fizer igual, a minha essência é a minha essência. A tua essência sim. É a tua essência. A gente pode falar de vendas, os dois aqui. Mas a tua essência, da forma de falar, ninguém toma. Ninguém tira o teu jeito, a tua autoralidade. Que a gente está falando aqui é de autoralidade. Por exemplo, eu não tenho esse medo porque eu tenho essa minha autenticidade e a autoralidade das coisas que eu faço. Então, por exemplo, o livro Sucesso Sem Vergonha pode fazer várias versões, mas o Sucesso Sem Vergonha é meu, porque ele está ali, está registrado. É a minha autoralidade. E quando eu falo Sucesso Sem Vergonha, ele surgiu justamente dessas minhas viagens, indo aos Estados Unidos, muitas vezes, onde que eu via que o americano ele tem orgulho de falar. E até ele fala muito mais, se projeta muito mais do que ele é, que é o Hollywood, né? Hollywood é tudo isso. Olha a maneira que os Estados Unidos se comunica, que ele vende, das coisas que ele faz. Tudo é um show, o que ele faz. Porque é a forma hollywoodiana de fazer as coisas, de se vender. O americano é especialista nisso. E aí nós aqui, a gente fica com essa síndrome do vira-lata, onde que a gente imagina que a gente não pode conquistar ou celebrar. Você comprou um carro novo e você não quer contar porque alguém vai ter o olho gordo, que você já vai dar um esbarrão no teu carro se você contar. Sim, aí fica aquela crença e aquilo acaba acontecendo que a pessoa acreditou antes. E aí antes. Todas as pessoas começam a repassar a crença e aí todo mundo fica bloqueado e fechado. Então, dentro do livro eu trago para você celebrar suas conquistas, que você pode sim de trocar suas ideias e falar, Miriane, como você está? E você dizer, tô bem. Graças a Deus eu tô bem. Olha só, vim agora de uma reunião, fechei aqui alguns projetos, já tenho aqui a venda fechada para o semestre todo. E isso faz a diferença da energia que você vibra, porque venda é energia. E tem uma passagem que eu conto, Miriane, que tô descendo do aeroporto de Guarulhos e sabe aquela coisa que a gente tem... eu sempre gostaria de encontrar pessoas conhecidas no aeroporto, quando estiver em Paris, Nova York, quando estiver em Dubai, em lugares que tenham conhecido e te abane, e você fala, oi, tudo bem, e aí, como é que tá? Porque no rodoviário a gente faz isso, né? No rodoviário fala, oi, tudo bem, vai de novo, tá, tudo bem, como é que estamos aí? Mas no aeroporto era algo diferente. E daí estou descendo do aeroporto de Guarulhos, estou vindo de uma feira em Nova York, e estou no corredor, assim, no saguão, em Guarulhos, encontro aqui o pseudo João, e vejo ele com a família, 2 carrinhos lotados, e ele me abana, eu abano, que daí tudo bom, né? Aquela coisa de famoso, estou conhecendo as pessoas no aeroporto.
E aí o João Longe também, não, tô vindo da Disney. E ele, tu, Everaldo, tô vindo de Nova York. E aí ele perguntou, e aí, Everaldo, como é que tá as coisas? Daí eu falei, nossa, perguntou pra mim, vai ouvir. João, tu nem sabe, tô voltando agora de Nova York, reunião, fechei vendas já pro semestre todo, tô indo pro Brasil, tirar umas férias, porque tava morando na China. E depois eu vou voltar lá, já tô falando com a minha equipe, tô enlouquecido, tá indo tudo maravilhoso e tal. Perguntou pro Everaldo, o Everaldo falou. E aí eu chego, e tu, João, como é que tá os teus negócios? Pá, nem me fala, Everaldo, os negócios estão... Cara, os negócios é chato, é ruim e tal. Mas e a Disney, como é que tava? Nossa, a Disney é maravilhosa, alugamos uma Ferrari, ficamos no hotel do parque dentro da Disney, maravilhoso. Tá, mas e como é que tá as tuas vendas? Ai, cara, não me fala as vendas, os negócios está ruim e tal. E a tua equipe? Ah, a equipe é uma chatice, porque sempre reclamando e treina. E a Disney, nossa, já vamos voltar o ano que vem de novo, fizemos um monte de compra, estamos pensando e tal. Miriane, você está entendendo que o João, ele é multimilionário, ele está super bem, tá com a família voltando da Disney, cheio de compras, e ele não consegue dizer para mim que ele está bem, que ele está tendo um ano bom, que ele tem as vendas. Por quê? Talvez ele tenha medo que eu vou ligar para o funcionário dele, dizer que ele está bem e o funcionário vai pedir aumento, ou que eu tenha inveja, olho gordo, ou qualquer coisa dele, e ele não consegue celebrar e comemorar o momento que ele está vivendo. E isso o que é? São essas crenças, esse medo, essa síndrome do vira-lata, onde que uma pessoa, ela é de sucesso, ela está vindo de férias com a família e poderia dizer, olha só, minha empresa está indo super bem, a gente pegou e ficou 15 dias agora viajando, tivemos de férias, estou retornando para o trabalho. Você poderia tomar essa postura, porque eu sempre aprendi com os americanos e na Ásia que a gente tem que estar do lado de quem está vencendo o jogo. Ninguém quer estar do lado de perdedores. A não ser nós latinos aqui, que parece que a gente puxa. Mas sabe por quê? Porque a pessoa do teu lado está pior que você. E aí você consegue olhar de cima dela, daí você vem e olha para ela, e vem aqui, mas por quê? Você está numa posição um pouco melhor que ela. E o que isso basta? Não é que você precisa ter sucesso. Você só apenas precisa estar melhor que a pessoa do seu lado. Só que isso é uma mentalidade, gente, muito pequena. E aí o que acontece? Muitas vezes você faz negócio com essas pessoas que estão muito ruins e você acaba fazendo e elas te puxam para o fundo do poço. Por quê? Você colocou um pedido nela, ela não te entregou, afetou o teu negócio, afetou a tua relação com o teu cliente, afetou a relação das tuas vendas. Por quê? Você quis ajudar. Mas em negócio não é a questão de ajudar. E aqui não estou falando que eu não ajudo as pessoas, ou que eu não me interesso pelas dificuldades das pessoas e o que realmente acontece. Mas a gente está fazendo negócios. E no mundo dos negócios, você tem que ter somas positivas, porque senão você fecha. Você abre o teu negócio para quê? Para ter lucro. Você não abre o teu negócio para ter prejuízo. Você não abre o teu negócio para você ficar no negativo. Você quer ter lucro. Então você tem que pensar na maneira de como você vai ter resultado. E no momento que você faz esses movimentos onde você está se aliando com pessoas que estão perdendo o jogo, você também começa a perder o jogo. E isso é aquela aliança de mente mestras. Se você está se aliando com pessoas perdedoras, você vai começar a perder. Se você se alia com pessoas que estão vencendo o jogo, você vai começar a vencer o jogo. Que é aquela coisa, quando um time todo joga bem e você joga mais ou menos, e eles colocam para te jogar junto. Parece que você joga melhor, não é? Sim. E aí você é um craque, e aí você joga num time todo desorganizado, um time ruim, você parece iguais aos demais, ruins. Por quê? É a ambiência, aquela energia, aquela frequência que puxa você para baixo ou para cima. Por isso que você tem que escolher, Miriam, com quem você quer fazer parcerias, com quem você quer estar junto, com quem você quer sentar na mesa. Sente na mesa de vencedores, de pessoas que estão ganhando o jogo. Porque isso vai fazer a diferença no final do teu dia, nos teus resultados. Uau! Sente na mesa dos vencedores. Busque ser um vencedor e sentar na mesa dos vencedores. Tem algo que você traz aqui no seu livro, que eu estava lendo também, Everaldo. Quem é você nesse show? Tem uma fala aqui, né, do que tu traz aqui. Fala para nós um pouco.
Quem é você nesse show? Isso é uma metáfora que a gente fala onde que eu conto essa passagem de um violinista que ele está tocando, tá todo mundo no show, e ele tocando violino maravilhosamente, e alguém chega para ele e fala: nossa, como eu queria tocar como você. Eu daria a minha vida para tocar como você. E aí a resposta do violonista é que ele falou: eu dei a minha vida para aprender isso aqui. Então é o quanto que você realmente se dedica para você fazer aquilo. E aqui eu também falo na passagem que você tem que ser bom como se fosse o seu último show. Não basta você ser bom uma vez, mas você ser bom todos os dias. E aqui na passagem do violonista é onde que ele tem que ser bom todos os dias, como se fosse o último show dele, onde que a pessoa saiu do show e sempre vai lembrar dele do último show. Último show. O quão bom ele foi, porque tem um dizer em americano: you are good as your last show, que você é tão bom quanto o seu último trabalho, seu último show, vamos dizer assim. Então, o que nós temos que fazer para ter excelência e a gente vender todos os dias, ser pessoas melhores, empresários, empreendedores melhores? Você tem que ser bom todos os dias. Você tem que provar que todos os dias você é bom. Não é a que você fez uma vez e que você vai viver sobre a tua história, mas sim todos os dias você provar que você é melhor, que você é melhor, que você é melhor. Por que alguns atletas perduram com carreiras sólidas 15, 20 anos? Porque eles fazem o melhor deles todos os dias, como se fosse o último show, como se fosse a última apresentação deles. Mas eles fazem isso todos os dias. E por isso que eles têm resultado, por isso que eles têm performance. E as pessoas que são medianas, o afegão médio ou para baixo, elas não entendem isso. Elas acham que elas têm que fazer o esforço alguma vez, ou uma vez, e que isso basta. Mas a gente tem que se provar todos os dias o porquê você é merecedor do que você está tendo. Tu traz algo aqui, tipo, vamos lá e preparar. E tem uma fala aqui que é a cegueira da frustração. A cegueira da frustração é o seguinte, Tô com o sumário do livro, gente. é que quando você se projeta em algo que está muito distante, muito além da tua capacidade de realmente chegar e fazer, você acaba se frustrando. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que ter metas desafiadoras. Você tem que ter desafios. Você tem que criar expectativas, mas dentro de uma realidade, onde com esforço você consiga atingir. Porque senão você tenta e você não consegue. E aí vem a frustração. E isso vai perdurar, às vezes, por toda a tua vida, onde que você desiste de tentar ou fazer novamente, ou inovar, ou fazer qualquer outra coisa, porque você se frustrou, às vezes, num nível tão alto que você não acredita mais em você, ou nas coisas, ou no negócio, porque você mirou tão alto, só que aquela mira era muito alta, você não conseguiria chegar dentro daquilo ali, não naquele momento, e aí vem essa frustração. Por isso que é importante você ter uma meta, objetivos que sejam alcançáveis. Com desafios, sim, mas que você realmente consiga chegar dentro das suas metas. Tem duas, todas aqui, gente, vocês têm que ler esse livro. Eu tô muito querendo ler ele todo aqui. Tem duas frases aqui que me chamou agora muita atenção. O mendigo e a Lamborghini, tu deve essa história, e nós. E nem tudo é para todos. Nem tudo é para todos. Mendigo, a Lamborghini e nós. Eu não lembro bem essa passagem do livro que eu escrevi, mas eu vou te falar porque da onde que surgiu isso. Por exemplo, na Ásia, o pessoal ele não cuida da aparência. Ele não cuida da aparência. Se você olha a dentição do asiático, ou o jeito que ele está vestido, ou o sapato principalmente, ele não está cuidando. Só que é uma pessoa bem-sucedida.
E aí você vê a pessoa que às vezes está faltando um, dois dentes, ou os dentes todos amarelados, ou a dentição que não é legal, e a pessoa sai do restaurante e entra dentro da Lamborghini. E aí você tá todo ali na beca, arrumado e tal, e você chamou um táxi, ou entrou dentro de um Jetta, vamos dizer assim. Então é essa questão do parecer como um mendigo, e da Lamborghini, e de nós, é a questão que às vezes a aparência ela engana muito. Só que conforme o teu negócio do que você vive, a aparência é a primeira coisa que impressiona. Se você vive num negócio de vendas, o teu vestir, né? A gente está sempre em vendas, mas vamos dizer assim, você vende negócios, apartamentos de luxo. Sim. Se você não estiver vestida de acordo, não tiver uma aparência, um visual, a pessoa não vai se conectar com você. Mas, por exemplo, quando você talvez trabalha, é dono de uma indústria, alguma coisa assim que você produz, a aparência talvez ela não vai contar tanto, que é o caso que eu conto aqui da pessoa que não tinha todos os dentes na boca, vamos dizer assim, saiu do restaurante e estava dentro do Lamborghini, porque os valores lá são diferentes na Ásia. Então é meio complicado eu falar sobre isso, porque os valores lá são diferentes do que a gente tem aqui do Ocidente. Mas o mendigo a Lamborghini em nós é muito sobre isso. E eu não lembro totalmente em detalhes, para ser sincero, o capítulo. Mas eu vou te falar do Nem Tudo é para Todos, que esse para mim é uma das frases mais emblemáticas do livro, que ao contrário que você pensa que pode tudo, você não pode. Quantas vezes você se depara com pessoas que você está conversando e a pessoa fala assim: tudo que eu quiser, Miriane, eu consigo. É só eu me concentrar e eu consigo. Porque eu consigo tudo que eu quero na minha vida. Mentira. Não consegue. Não consegue. Até você pode ser mediano. Em algumas coisas, você fazer tudo meia boca, estilo pato, né? Que não corre direito, não nada direito e não voa direito. Tudo estilo pato. Até você pode ser essa pessoa. Mas realmente, você ser aquela pessoa de excelência, ser um dos melhores, você tem que descobrir qual é o teu dom natural. No que realmente você é boa. Você se descobriu que tem talento em vendas. E aí sim, você pode ser o melhor vendedor, a melhor vendedora ou um dos melhores vendedores. Mas para isso, você tem que descobrir que você tem esse talento dentro de você. Porque quantas vezes pessoas que se formam enfermeira e não exercem, se formam advogados e não exercem, se formam arquitetas e não exercem, se formam engenheiros e não exercem. Por quê? Era o pai, a mãe, o tio, alguém que queria, mas não era você que queria. E aí você se descobre que você queria uma outra profissão. E aí o que você foi? Um advogado medíocre, uma enfermeira medíocre, um arquiteto medíocre, ou muito mediano. Mas quando você se descobriu dentro da função realmente que você tem o talento, o dom, você voou, você ficou leve. Porque é aquilo que você ama fazer. Então, o Nem Tudo para Todos é muito disso aí. E tem uma das últimas aqui, que é: não pare de vender o seu peixe. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente não pode parar nunca de vender o nosso peixe. Porque todos nós somos vendedores, menino. E a gente vende o tempo todo. E por isso que sempre que você tiver a oportunidade, venda seu produto, venda sua imagem, se venda. Às vezes não de forma incisiva, porque é o vender sem estar vendendo. E isso também é técnica, de você estar vendendo sem estar vendendo. Porque como o Everaldo vende, uma das técnicas que sempre usei, é você sempre vender através de uma história. E esses dias, num podcast, alguém me perguntou para mim: Everaldo, qual das técnicas ou como é que tu fazia para vender para tantos países? Porque são várias culturas, várias religiões, formas, jeitos, de tudo. Como é que tu fazia? E eu fiquei pensando, e foi uma viagem no túnel do tempo, isso para mim. E me dei conta que é a conexão. A forma
que você se conecta com as pessoas. E aí você conta uma história sobre. E essa história, na verdade, está dentro do teu pitch de venda. Na época eu não falava pitch de vendas, mas agora já é moderno, a gente fala o nosso pitch de venda, o nosso pitch de venda, o nosso approach, nossa forma de como a gente vai se vender. E dentro da história, você coloca isso. Por quê? A pessoa sempre se conecta com uma história. E ela sempre vai lembrar de uma história. E eu posso, um exemplo aqui de te falar agora, que é uma técnica de vendas. Miriam, hoje eu vim almoçar aqui em Caxias, no restaurante X ali, estive com alguns empresários, e estava falando com eles sobre o quanto tem ajudado as pessoas a venderem dentro das minhas mentorias. Porque dentro das minhas mentorias eu ajudo os empresários a crescerem 30%, 40%, 50%. E estava contando uma história do mentorado que perdeu tudo agora recentemente nas cheias da sua empresa, e a gente, em 8 para 10 meses, a gente reconstruiu toda a empresa, refez toda a história, e ele dobrou de faturamento, através da mentoria do Vendas Mais, dos conceitos do que a gente trouxe para ele. Então é uma pessoa que eu sempre trago para o meu palco, que ele sempre fala sobre como a mentoria ajudou ele e como ele evoluiu no treinamento da equipe de vendas, dele estar dentro do processo de vendas, da empresa dobrar de faturamento, sem dobrar os custos, aumentou os custos desse tamanho. O que eu fiz agora? Contou uma história. Mas eu vendi a minha mentoria. Mas eu te vendi a minha mentoria. Porque eu te disse que foi esse caso de sucesso através da minha mentoria. E que teve tudo isso e que eu estava com empresários e tal. Então, toda a minha história era para eu te vender a minha mentoria. Só que se eu fosse te ofertar a minha mentoria diretamente, talvez você iria ficar tipo, pô, já chegou me vendendo, né? Que as pessoas têm isso, né? Já chegou me vendendo, né? Pessoas não gostam de vendedores. Elas não gostam de vendedores. Se você é vendedor, tu chega num evento e pergunta, o que tu faz? Se você é médico, você diz, eu sou médico, sou enfermeiro, sou advogado. Mas dificilmente você chega e diz, eu sou vendedor. Você não fala que é vendedor. Você fala um monte de outras coisas. E isso porque já tem um certo, como se diz, as pessoas não gostam de ficar perto quando tu fala a palavra vendedor, porque elas não gostam que tu fique vendendo, elas gostam de comprar de você. Né? E aí, então, eu não sou vendedor, eu sou especialista em vendas, então você não precisa correr de mim, porque eu sou especialista em vendas. E a forma de eu vender é sempre através de uma história, onde que você vai se conectar comigo, e aí eu faço a venda. Porque eu nunca vou te fazer uma oferta direta. Porque a oferta direta, ela deixa a pessoa numa situação onde que ela diz, já está me vendendo. Mas quando eu estou agora te contando uma história que eu fiz, você prestou atenção na história e no que estava acontecendo, e na prova social, no tudo que aconteceu. E aí eu posso te falar aí sobre a mentoria e você vai ter aceite, porque você se conectou com a história. Porque o que vale é a conexão. Uau, a história. Nós estamos chegando ao final dessa... Eu que não queria parar a entrevista, né? Porque ainda eu queria falar sobre a Carta para o Futuro, que tu colocou aqui também no livro. Vocês vão ter que ler o livro, gente. Só que é um livro que tem escrito no início, não leia este livro. Por que essa frase? Por que não ler esse livro? E várias pessoas tiram foto e me mandam. Comprei isso aqui. Daí eu falei, então, tu decide se você vai ler ou não. Por quê? É uma decisão que você tem que tomar. Realmente, se você quer consumir esse conteúdo, se você quer aprender, se você quer ir para um outro patamar, porque o livro não é das minhas histórias, mas sim um conceito de sucesso para empreendedores, para empresários, para vendedores, para você que quer melhorar a tua mentalidade de vencedora, para você que não quer de ter a vergonha do sucesso, de falar sobre o sucesso, celebrar suas conquistas, de tirar várias crenças. O livro, ele tira várias crenças, ele cura várias dores. Basta você entender os códigos que vão estar ali. E dentro do livro, eu conto uma história de como que eu fiz $1 milhão
num estalar de dedo, numa jogada de marketing. Está dentro do livro. Tem 2 histórias de como que eu faço isso. E eu não vou contar aqui para vocês, porque vocês vão ter que ler o livro para entender ali. Mas é da Botinha Brook, que vai estar ali dentro do livro, que como nessa jogada de marketing eu fiz $1 milhão. E por 5 anos foi um dos itens mais vendidos dentro da coleção de calçados que eu vendia. Então está dentro do livro, porque você pode replicar essa história, esse conceito, quantas vezes você quiser. Basta você acessar o código e entender como é que é o código do sucesso da venda. E está dentro do livro. E esse aqui é meu. E quem é que quiser adquirir o seu? Quem quiser adquirir o livro, me manda no Instagram, ou pode ir na minha página, everaldo.com.br, ou no meu Instagram, @everaldomentor, e só escrever livro Sucesso Sem Vergonha, e a minha equipe já vai estar falando com você para enviar um livro para você. E eu vejo você no próximo Café com Multiplicação de Negócios.